Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dose de Engenharia. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de topografia e se vocês tiverem dúvidas ou quiserem fazer alguma sugestão, é só fazerem isso nos comentários abaixo, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje. Bom, a gente vai iniciar falando sobre os polos geográficos e geomagnéticos da Terra. Os polos geográficos da Terra, eles não foram definidos aí onde estão aleatoriamente. Eles estão nesses pontos porque é em torno do eixo formado entre o norte e o sul geográfico que a Terra faz o seu movimento de rotação, que dura as 24 horas, como nós sabemos. Além dos polos geográficos, a Terra possui outros dois polos que são chamados de polos geomagnéticos. Esses polos geomagnéticos eles são formados devido ao movimento do núcleo externo da Terra, que é líquido, fazer um movimento em torno do núcleo interno, que é feito de metal sólido. Esse movimento cria linhas de campo de modo que a Terra se comporte como se ela fosse um grande ímã de barra. E é através dessas linhas de campo que a gente utiliza a bússola para nos referenciar em cima da superfície terrestre. No entanto, os polos magnéticos e geográficos eles não são coincidentes. Como a gente pode observar nessa figura, se a gente traçar um eixo pegando do norte geográfico até o sul geográfico e um segundo eixo do norte magnético até o sul magnético, entre essas duas linhas de eixo a gente tem um ângulo formado. E a esse ângulo formado a gente dá o nome de declinação magnética. Essa declinação magnética ela varia com o tempo e com a localização, e ela pode ser calculada com o auxílio de cartas magnéticas ou ainda de uma maneira melhor. O Observatório Nacional ele oferece um software que ele dá as coordenadas magnéticas para todo o Brasil e dá dados sobre magnetismo terrestre para qualquer ponto do planeta Terra. Vocês podem acessar nesse site, através desse link que vocês estão vendo aqui. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo também. E vocês conseguem saber quais são esses valores de declinação magnética para qualquer ponto em cima da superfície terrestre. Ou seja, se você tem a declinação magnética e a direção do norte magnético, vocês conseguem saber aonde é o norte geográfico. E sabendo onde é o norte geográfico, você consegue se orientar na superfície terrestre. Dando continuidade à medida de ângulos, agora a gente vai definir outros dois temas que são azimuth e rumo. Esses dois também são medidas de ângulos. O azimuth de uma direção é o ângulo formado entre a meridiana de origem, que contém os polos magnéticos ou geográficos, e a direção considerada. É medida a partir do norte, no sentido horário, e varia de 0 a 360 graus. Essa foi a definição, mas aqui num exemplozinho prático vai ser mais fácil de entender o que é o azimuth. Digamos que eu tenho um alinhamento norte aqui para cima, sendo que esse norte pode ser o geográfico ou norte magnético, e eu tenho aqui um alinhamento 1, que eu chamei de 1. O ângulo que a gente chama de azimuth é esse ângulo alfa formado entre o alinhamento 1 e o norte, que pode ser o geográfico ou o magnético, sempre contando a partir do norte. Então, eu faço um caminhamento nesse sentido, do norte até o alinhamento. Esse ângulo alfa é o azimuth desse alinhamento. Se eu criar um segundo alinhamento aqui, esse ângulo beta, formado a partir do norte até o alinhamento 2, é o azimuth desse alinhamento 2. E da mesma maneira, se eu formar um terceiro alinhamento aqui, o ângulo formado entre o norte e esse terceiro alinhamento é o azimuth desse alinhamento 3, é o ângulo aqui gama. O azimuth é um ângulo formado a partir do norte até o alinhamento, sempre no sentido horário de caminhamento, nunca no sentido anti-horário. Agora, definindo o que é rumo, o rumo ele é o menor ângulo formado pela meridiana que materializa o alinhamento norte e sul e a direção considerada. Ele varia sempre de 0 até 90 graus,
sendo contado a partir do norte ou do sul em direção a leste ou oeste. Além do valor numérico do ângulo, a gente acrescenta ainda as siglas NE, SE, SW ou NW, cuja a primeira letra ela sempre vai indicar a origem a partir do qual se realiza a contagem, e a segunda letra ela vai indicar a direção do giro ou quadrante, como a gente vai ver aqui agora num exemplo prático. Aqui nós temos eixos coordenados que representam nossos pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste. Se eu traçar aqui um alinhamento no primeiro quadrante, entre o norte e o leste, o rumo desse alinhamento vai ser o ângulo formado entre o norte e o alinhamento, porque esse ângulo vai ser o ângulo que é menor que 90 graus, como a gente viu lá na definição de rumo. E ele vai receber essa sigla NE na frente, que é devido a ele estar entre os pontos cardeais norte e o outro ponto cardeal leste. Da mesma maneira, se a gente tiver aqui um alinhamento no segundo quadrante, esse alinhamento 02, o ângulo formado entre o ponto cardeal sul e o alinhamento vai ser o rumo desse alinhamento 02 aqui. E esse ângulo vai receber a sigla SE na frente, devido a ele estar entre o sul e o leste. Seguindo a mesma concepção, aqui no quadrante 3, o ângulo formado entre o sul e o alinhamento vai receber a sigla SW, por estar entre sul e o oeste, e ele vai ser o rumo desse alinhamento. E o rumo do quarto alinhamento aqui vai ser o ângulo formado entre o norte e o alinhamento, que vai ser aqui o ângulo ômega, e vai receber as siglas NW na frente, para indicar que ele está aqui no quarto quadrante, entre o norte e o oeste. Existe uma recomendação que, por praticidade, na hora da realização dos cálculos de coordenadas, é recomendável que sempre que possível a gente converta o valor do rumo em azimute. Por quê? O rumo ele é bastante variável, ele pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário, e ele pode começar do sul ou começar do norte. Já o azimute vai ser sempre um valor que se inicia do norte e sempre no sentido horário, então o azimute é mais prático de se trabalhar. E na próxima aula a gente vai ver como converter o valor de rumo em azimute para sempre facilitar nossos cálculos. Bom, pessoal, na aula de hoje era somente isso. Agradeço por terem assistido a aula. Peço que curta e se inscreva no meu canal. E até mais. Um abraço.